palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser ínspido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante de todos os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Diga graças a Deus. A palavra do Senhor começa dizendo que todo cristão deve ser o sal da terra e ser a luz deste mundo. O sal nós podemos assemelhar, entender melhor sobre o sal de cozinha. O sal de cozinha, quimicamente, é conhecido como cloreto de sódio. Ele tem algumas funções. Dê um exemplo de uma função do sal. Para que serve o sal? Serve para cozinhar, sim, mas qual que é a função do sal na hora de cozinhar? É o sabor. Qual mais função tem o sal? Ixi, agora as cozinheiras de plantão deviam saber, mas já tá bom, pelo menos sabe que o sal de cozinha, ele tem uma função, que é o tempero. Ele dá gosto à comida. Isso é um. A segunda função do sal é conservar alimentos. Quem já não usou sal grosso para conservar ou para temperar? O sal grosso, ele permite que o ambiente fica estéril para alguns micro-organismos e bactérias para não apodrecer, por exemplo, uma carne. É uma conserva. Outra função do sal é ajudar a controlar a fermentação na fabricação de pão, queijo, linguiça e conservados. Essa também eu não sabia. Ela ajuda a controlar a fermentação desses alimentos. Outra função do sal, ajuda na texturização de alguns alimentos, como queijo, que é curado, que é endurecido através do sal. Quando eles fazem a fabricação do queijo, através do sal, é um meio que eles fazem o endurecimento do queijo. E por fim, muito importante, o sal auxilia na nossa saúde. Ele causa uma reposição de eletrólitos que são importantes para a nossa saúde, e ele também é essencial para o equilíbrio hídrico de água no nosso corpo. Ele auxilia no transporte de oxigênio e nutrientes e condução do impulso nervoso. Então, um simples sal, ele tem muita eficiência. Mas para aquele que tem pressão alta, segura um pouquinho no sal, porque tem que ter um controle. E a última curiosidade referente ao sal. O sal também, o sal que eu e você usa na nossa casa, sabe de onde ele vem? Ele vem da água do mar. Eles pegam a água do mar, eles obtêm de lá, e através da evaporação da água do mar, eles pegam o sal e utilizam. Esse é um dos meios de obter o sal. Mas voltando para a palavra, eu fiz uma introdução referente ao sal. Eu te faço uma pergunta hoje. Você está sendo
o sal na sua casa? Você está sendo sal na onde você se encontra, seja no trabalho, seja no âmbito familiar, de qualquer lugar que seja, você está sendo sal? No versículo 13 que nós lemos, a Bíblia diz: vós sois o sal da terra. Ele está dizendo que eu e você que somos e dizemos que somos cristãos, temos que ser o sal da terra. E se o sal for ínspido, para o que serve? Ele está dizendo, se o sal não conseguir ter o gosto de sal, ele serve para quê? Você iria colocar numa comida um sal que não dá gosto? Não. E ele está dizendo, se o cristão não for sal na terra, qual é a serventia dele no reino? Para entendermos um pouquinho, o sal, ele dá o gosto. E por isso, na onde que coloca, dá o gosto. E eu e você, nós temos que ser sal onde nós estamos. Será que quando você entra num ambiente, as pessoas se sentem bem ou mal com a tua presença? Será que as pessoas têm prazer de estarem no mesmo ambiente que você? Será que você leva felicidade para as pessoas? Você leva paz e tranquilidade para as pessoas? Será que você leva amor? Será que você leva a presença de Deus na onde você entra? Isso quer dizer que nós temos que ser um sal na onde nós estivermos. E tem pessoas que ao invés de ser um sal que traz um gosto bom, é como algo muito amargo. A Bíblia fala do sabor do fel, algo ruim. Um exemplo é o dipirona. Quando você toma um gostinho de dipirona, ele é gostoso? Você faz até aquela careta. Se tem um mel, você quer colocar direto na boca, porque o gosto do dipirona é muito ruim, azedo. E tem pessoa que é amarga como dipirona, misericórdia. Ela só anda com a cara fechada. Ela só reclama, ela só briga, ela só causa contenda, inimizade. É uma pessoa que é um sal. E ele está nos ensinando que nós, que declaramos que somos seguidores de Cristo, cristãos, podemos ser dipirona ou temos que ser sal? Ele está dizendo que nós temos que ser sal nessa terra. Nós temos que entrar no ambiente e as pessoas falam, quando você chega, é uma paz. É muito bom conversar com você. Eu me sinto tranquilo, eu gosto dos seus conselhos, porque você está sendo sal. Mas tem pessoas que é totalmente oposto a isso. Tem pessoas que não entendem que as pessoas têm que sentir Cristo na tua vida. E será que as pessoas estão vendo Cristo em você, estão sentindo Cristo através da tua vida? Você tem que ser sal aonde quer que você seja. Jó era sal na sua casa. Em Jó, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz: passando o período das festas, Jó chamava e fazia que se santificasse os seus filhos. Olha o que Jó fazia. Existia um período de festa, onde vinham os seus filhos e comemoravam naquele período. E logo após o término das festas, ele chamava toda a sua família e santificava elas, orava por elas e fazia com que elas orassem. Ele estava sendo sal ou não estava sendo?
Ele estava levando as pessoas, levando a sua família a se santificar, a buscar a Deus, a pedir a misericórdia de Deus. E será que nós estamos sendo sal dentro da nossa casa, levando a nossa família mais para perto de Cristo? Preste atenção que em Jó 1,5 diz que não eram os seus filhos que iam, mas a Bíblia diz que Jó chamava os seus filhos e fazia eles se santificar. Ele estava tomando uma posição de sal e fazendo com que seus filhos buscassem a presença de Deus. No capítulo 1 continua dizendo que Jó levantava pela madrugada e oferecia holocaustos e sacrifício pelos seus filhos. Jó se levantava ao amanhecer, na madrugada, e orava pelos seus filhos. Jó fazia votos pelos seus filhos. Antigamente, os votos que eles faziam era através de um animal. Eles pegavam esse animal e sacrificavam para agradar e agradecer a Deus, ou fazer algo para que o Senhor tivesse graça da sua vida, da sua família. E hoje, como nós fazemos votos? Através de votos também financeiros, através de votos de oração, através de propósitos. São votos que fazemos pela nossa vida e família. E Jó fazia votos pela sua casa. Pois, olha o que ele dizia: pois pensava, talvez tenha pecado contra o Senhor no seu coração. Ele nem sabia se os seus filhos tinham pecado. Ele não tinha como saber, mas ele fazia voto, orava, clamava para que, se os seus filhos tivessem pecado contra Deus, o Senhor perdoasse. Jó era sal dentro da tua casa. Em Gênesis capítulo 18, versículo 23, a Bíblia diz que pela intercessão de Abraão, Deus salvou o seu sobrinho Ló. Ló havia se afastado de Abraão e havia ido para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era um lugar onde o pecado imperava, a ponto daqueles que moravam naquela região tentarem ter relação com o anjo, querer ter relação com o anjo. Imagine só, eles eram perversos, pervertidos, e o Senhor decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, como fala em Gênesis 18, 23, intercedeu por Ló, e o Senhor teve misericórdia de Ló, e retirou Ló de sua família lá de Sodoma e Gomorra. Mas foi através da intercessão de Abraão. Abraão era sal dentro da tua família, e o Senhor está dizendo através dessa palavra que eu e você temos que ser sal dentro de casa, sal dentro da nossa família, para que o Espírito de Deus venha sobre nós e a misericórdia de Deus se repouse sobre a nossa casa. Em Gênesis capítulo 7, a palavra de Deus diz que pela vida do homem de Deus Noé, pela comunhão que Noé tinha com Deus, Deus salvou sua vida e sua casa. Noé era um homem que não tinha igual naquela geração. O Senhor passou os olhos em toda a terra e não achou um homem justo, mas ele se agradou de Noé e pediu para ele fazer a confecção da arca. E através desse ato, ele salvou não só a sua família, mas com a vida dele. Mas Noé foi sal em meio de uma geração corrupta e contaminada e má. O Senhor está trazendo essa palavra para dizer que nós, não importa como a nossa geração esteja, não importa
a corrupção da nossa geração, eu e você temos que ser diferentes. Eu e você temos que ser o sal da terra. Temos que ser a luz do mundo. Em Lucas capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que alguns amigos levaram um paralítico até Jesus e colocaram para descer pelo telhado. Existia um homem que estava paralítico há anos e ninguém conseguia resolver a circunstância dele. Mas os amigos dele ouviram falar de Jesus Cristo. E os amigos dele disseram: Jesus pode te curar. E aqueles amigos pegaram aquele paralítico e foram até onde Jesus estava. E quando eles chegaram lá, Jesus estava dentro de uma casa e tinha uma multidão de pessoas. E como eles, com uma maca, iriam entrar? Não teria como, porque a porta estava obstruída. Mas eles tiveram a ideia de subir pelo telhado e descer a maca. E ali, quando eles desceram a maca, Jesus viu a fé deles e curou aquele paralítico. Aqueles amigos foram sal na vida daquele paralítico. O Senhor está dizendo que eu e você temos que ser sal na vida de outras pessoas. Pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que estão caídas, nós temos que ser sal e levar elas até Cristo, porque Cristo tem o poder de nos entregar o que precisamos. Mas note que os obstáculos não impediram que aqueles homens levassem aquele paralítico até Jesus. E nós não podemos permitir que os obstáculos, as lutas, nos impeçam de adorar a Deus, nos impeçam de chegar até Deus. Lutas virão, obstáculos virão, mas nós não podemos permitir que isso nos afaste do amor de Deus, mas nós temos que ser sal dentro desse mundo. Diga graças a Deus. Em João capítulo 11, a Bíblia fala sobre Marta e Maria, que enviaram um mensageiro para que Jesus viesse curar Lázaro, que estava extremamente doente, estava a ponto de morrer. Elas viram Lázaro a ponto de morrer e colocaram dentro do seu coração que seriam sal dentro da tua casa, que seria sal na vida de Lázaro, e elas enviaram um mensageiro até Jesus. E depois que passaram alguns dias, Lázaro já estava morto há 4 dias, Jesus veio e entregou a ressurreição para Lázaro. Mas o que eu quero focar não é na cura, é focar que Marta e Maria foi sal na sua casa. Marta e Maria foi sal na vida de Lázaro. E o Senhor está trazendo muito forte que Ele nos chamou para que eu e você sejamos sal. Que eu e você, a nossa presença, libere algo bom. A nossa presença libere a glória de Deus. A nossa presença leve a paz, o amor, a felicidade, a glória de Deus. E no versículo 14 de Mateus, capítulo 5, que eu e você lemos, a Bíblia diz: vós não são só sal, mas também são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele diz que nós somos o sal da terra, que a nossa presença tem que fazer algo acontecer. A nossa presença tem que liberar algo. E algo bom, não ruim. Mas ele não só limita-se a isso, mas ele fala que nós também somos
luz do mundo. E ele disse que essa luz não pode ser escondida. Essa luz não pode ser apagada, porque quem acendeu é o Espírito Santo de Deus. A palavra está dizendo para mim e para você que quando você serve a Cristo, Ele te coloca uma luz diferente. Alguma pessoa já não falou, você é diferente, você tem algo especial. Quando eu olho para você, eu sinto algo diferente. É porque em você existe a luz de Deus. Em você existe o Espírito do Senhor. E Ele diz que essa luz não pode ser escondida. Às vezes tem pessoas que tentam nos esconder. Tem pessoas que querem nos colocar de canto, que querem passar a perna em nós. Às vezes tem lugares que parece que ninguém te vê, mas o Senhor está dizendo que não tem como apagar aquele que tem a luz de Deus. Não tem como esconder, como querer passar a perna numa pessoa que tem o Espírito e a luz de Deus. E ele continua a dizer que nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, para que essa luz ilumine toda a casa. Ele está dizendo que Ele não te chamou e me chamou para te esconder. Ele não nos chamou para nos colocar debaixo de uma cama, debaixo de um lugar escondido, mas Ele está dizendo que Ele nos chamou porque Ele tem um propósito na nossa vida. Ele nos chamou e colocou o seu Espírito, a luz dele, e Ele vai cumprir esse propósito na vida daqueles que o temem e na vida daqueles que o buscam. Ele está dizendo que Ele não te chamou para nós sermos humilhados ou sermos colocados de canto, mas Ele nos chamou e colocou uma luz sobre nós. E vai chegar o momento que essa luz vai brilhar para todos. E a Bíblia continua dizendo, no versículo 16, que a vossa luz resplandeça diante de todos os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Ele está dizendo que a minha e a sua vida tem que ser uma luz que confronte o pecado das outras pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e falar, eu tenho que mudar de vida. As pessoas têm que olhar, vou dar um exemplo, uma pessoa que não costuma orar muito e vê uma outra orando. Quando você vê uma outra orando e você não ora, o que isso traz para você? Uma reflexão, eu tenho que orar mais. Quando você vê uma pessoa buscando a presença de Deus, fazendo certo, te incomoda, porque você fala, eu tenho que fazer também o certo. O Senhor está dizendo que a minha e a sua vida tem que iluminar a vida dos outros, para que eles possam ver Cristo através da nossa vida. Daniel, capítulo 4, versículo 34, mostra que depois de Daniel ser jogado na cova dos leões, Daniel foi jogado na cova dos leões por não adorar a outro Deus, por não parar de orar ao Senhor. E a Bíblia diz, depois que ele saiu da cova dos leões, Nabucodonosor reconheceu o Deus de Daniel. Ele fez um decreto dizendo, a partir de hoje, todos irão adorar o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e poderoso, que livrou Daniel
da boca dos leões. Preste atenção, quando Nabucodonosor viu Deus livrando Daniel da cova dos leões, ele enxergou que o Deus de Daniel era um Deus vivo. E o Senhor está dizendo que Ele vai dar livramento na nossa vida, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos restaurar, Ele vai colocar nós no lugar certo, para que todos vejam a sua glória através da minha e da sua vida. Mas Ele não quer só que vejam a glória dEle em prosperidade terrenas, mas Ele quer que as pessoas vejam as boas obras suas. E boas obras quer ser como Noé, no meio de uma geração corrupta. Ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E nós temos que ser assim, em uma geração má, uma geração corrupta, termos boas obras. Temos boas atitudes, em que as pessoas olhem e vejam Deus na tua vida. E o Senhor, através dessa palavra, Ele me chama e te chama, para eu e você sermos sal da terra e luz do mundo. E é uma reflexão que você tem que fazer com Deus, e falar: Senhor, será que eu estou sendo sal da terra na minha casa, no meu trabalho, nos ambientes que eu estou? Ou será que eu estou sendo, como eu denominei, de pirona na vida dos outros? Será que eu estou sendo luz e manifestando as boas obras? Ou será que eu estou em trevas, manifestando as trevas? Mas o Senhor, Ele te chama hoje para você ser sal da terra. Ele te chama para você ser sal na tua casa, na tua família. Ele te chama para você ser luz dentro da tua casa, manifestar a glória de Deus, manifestar o Espírito de Deus. E quando você ser luz do mundo e sal da terra, você vai glorificar o nome dEle. Amém? Feche os seus olhos neste momento e você vai pedir: Senhor Jesus, me ajude a ser sal na minha casa. Me ajude, Senhor, a ser sal no meu trabalho, nos ambientes que eu estou. Me ajude, meu Deus, meu Pai, a ser luz e manifestar as boas obras e as pessoas enxergarem Cristo através da minha vida. Aqui, Senhor, eu estou para glorificar o teu santo nome, aqui estou para te bendizer, aqui estou para te adorar, Senhor, e pedir ajuda do Senhor a sermos pessoas melhores, que glorifiquem o teu santo nome através da nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a sermos pessoas que testifiquem a tua glória, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a sermos sal na vida daqueles que estão caídos, na vida daqueles que estão enfermos, levando o teu evangelho, levando a tua palavra, levando o teu poder. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, faça-nos pessoas que glorifiquem o teu santo nome. Faça-nos, Senhor, pessoas que exalte o seu santo nome. Em nome do Senhor Jesus.